fala, o senhor está autorizado. Então. Muito boa noite a todos, boa noite aos que estão aqui presentes, boa noite a você que está aí do outro lado, através do YouTube. Eu quero começar agradecendo a Deus, né, por poder estar aqui, bem, com saúde, e começando com uma oração. Vamos ficar em reverência, então, assim como estamos, para podermos orar. Santíssimo Deus, muito obrigado pela vida, pela saúde, pelas bênçãos, pelo dia de trabalho que tivemos e de atividade, Senhor. Te pedimos, Senhor, que venha estar conosco aqui, através do Teu Santo Espírito nos iluminando. E que, através dele, Pai, a gente venha conseguir entender a mensagem de hoje e que ela venha fazer um sentido para nós. E não só fazer um sentido, mas que venha nos modificar e calar fundo em nosso coração. Amém. Te pedimos por cada uma das famílias aqui representadas e por quem está nos ouvindo do outro lado. Te agradecemos por tudo isso, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Alguém gostaria de fazer algum pedido, algum agradecimento? Hoje é uma noite de quarta-feira, então se alguém tiver algum pedido, algum agradecimento, fique à vontade. Eu agradeço a Deus pelas misericórdias de Deus, né? Tem cuidado de nós durante toda a semana, nos cuida, nos abençoa. Tá? Peço oração. Amanhã eu vou levar meu pai para fazer um cateterismo no hospital. Né? Tudo corra bem, só que ele já é uma pessoa bastante idosa, tem marca-passo. Né? Então a gente espera que tudo, se a casa ficar baixado, que tudo corra bem, ele volta para casa e fique alguns anos mais ainda conosco. Amém. Gabriel? Eu agradeço a Deus também por até aqui ter cuidado de mim durante essa semana, né? Por ter cuidado de cada um dos meus familiares, dos meus amigos também, por mais uma vez ter a oportunidade de estar aqui. Eu quero entregar também para Deus nesse momento o meu coração. Tem sonhos, tem planos dentro deles que eu não posso, que nem eu falei, porque eu não posso falar ainda. Sim, mas Deus ele sabe e com certeza ele está conduzindo e vai sair tudo conforme a vontade dele. Amém. Então, mais uma vez eu quero pedir por isso e pedir também para que vocês orem por mim por conta disso. Amém. Glória a Deus. Obrigado. Como vocês? Eu também agradeço a Deus nessa semana, hoje eu estive no hospital, no Cristo, quando uma série de hospital. E ele foi me olhou meus pés, a minha olho, e disse assim, olha, eu não vou poder te operar agora, porque vai ficar com teste sem mover. Sim. O pé duro, né, de ser, né? E a gente se reuniu lá e tudo, a gente optou enquanto não mexia ainda, deixar enquanto poder andar. Sim. Aí eu já mexi nos pés. Aí me indicou, palmilha, calçado, como é que tem que usar e tudo e tal. Eu quero saber se enquanto né, me mexia, eu ficou melhor, né? Sim. Eu também peço oração pelo Guilherme, não sei se vocês já correu na lista de vocês, ele é um cuidado de Santa Catarina, ele é meio amigo aqui da Recife, e faz 3 meses que ele pegou Covid, faz 3 meses que ele está na UTI. Ele ainda não teve nenhum sinal de melhora? Ele já pegou toda a bactéria, teve toda uma infecção lá, e está só o couro, o bem magrinho ele, e Deus está agindo na vida dele, ele está sendo sorridente, ele nunca se desanimou, ele tem 24 anos, tem 2 filhinhos. Sim. E aí agora o médico da Esperança já tirou a traque dele, já tirou a comida dele já, ele vai ser, tá só na névoa, já não tá mais, tá começando a Então ele está começando a se recuperar. Exatamente. Graças a Deus. E aí acho que na sexta-feira ele veio pro quarto. Então a igreja lá de Curitiba tá preparando uma serenata para ele lá desse do quarto, lá na janela do hospital. Tá bom. Então a gente pede a Deus assim, para ver a luta daquela mãe, porque a gente tem o desespero daquela mãe. É mesmo é mãe, então tem o desespero da outra, né? E toda noite ela manda mensagem dele e agradece por estar vivendo só pelas orações. A gente tentar só pelas orações. Então que Deus possa, né, dar um alívio para o sofrimento para aquela família. É porque tem um filho assim, deve ser bem... Que ele seja um testemunho, né, do povo que Deus fez na vida dele, né? Sim. Eu também quero agradecer a Deus pela semana até agora, né? E também peço oração também pela saúde da minha esposa, que ela possa prosseguir mais sem precisar de cirurgia. Sim. E também lembrando agora da ruptura da você também está passando por uma. Está muito ruim. Ela piorou no caso da doença. Semana também está pedindo oração. Lembrei agora do missionário. Vamos orar por ela então. Tá no grupo também, né? Não? Eu quero agradecer pela semana, pela vida, pela saúde. E pedir para a minha família, pela igreja. Tá certo. Bom, eu quero, já que todos já fizeram, quero agradecer a Deus em primeiro lugar, né, pela vida, saúde. Agradecer pelo sábado que nós tivemos, né? Foi um sábado que tivemos muitas decisões positivas em relação à nossa igreja. Então eu agradeço bastante a Deus, foi um sábado abençoado e que tudo correu bem.
Pedir pela saúde da minha mãe, né, que ela pediu para atuar na igreja, então pede oração por mim. E no mais é só agradecer, na verdade. Vamos orar? De joelhos, pode ser? Santíssimo Deus, nós fizemos aqui alguns pedidos que o Senhor já sabia, na verdade, mas nós gostamos de verbalizar para podermos ter essa conversa contigo. Foi pedido pela Lorane, pelo Guilherme, pela vida do Gabriel e suas decisões, pelo pai do José, pelas famílias aqui, Pai, pela minha mãe. E também foi feito aqui, Pai, agradecimentos. Nós te agradecemos por todas as bênçãos que tu tem derramado sobre nós, mas ainda assim também te pedimos por cada um desses pedidos de forma especial e com carinho, que o Senhor venha olhar, Senhor Deus, por eles, mas que acima de qualquer coisa seja feita a tua vontade e não a nossa. Te pedimos isso não tendo mérito nenhum, mas pedimos isso por aquele que recebeu toda a honra, toda a glória no céu e na terra, que é Jesus Cristo. Amém. Bom, falando em pedidos, como eu estava falando, né? A mensagem de hoje é uma mensagem simples e direta, como eu estava falando para o Clayton ali. Deus está entre nós. E a gente sempre, quando for falar de Deus, a gente deve começar com um verso bíblico. E o verso bíblico que eu vou ler fala assim: Canta, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-se de todo o teu coração, exulta, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou as sentenças que eram contra ti e lançou fora os teus inimigos. O Rei de Israel, o Senhor, está no meio de ti, e já não verás mal algum. Sofonias 3, 14 e 15. Quando a gente vê essa mensagem, a gente vê que nós temos um Deus presente, um Deus vivo, e um Deus que afasta os nossos inimigos e o nosso mal, que estiver ao nosso redor. Alguns pedidos foram sobre saúde. E eu creio muito que Deus tem o poder para afastar todo e qualquer mal numa igreja que Ele está no meio. E essa nossa igreja, por ser a igreja que prega a volta de Jesus Cristo, a igreja verdadeira, ela é uma igreja que sim, Deus está no nosso meio para fazer milagres e coisas grandiosas. Às vezes Deus responde da seguinte forma: sim, eu vou fazer agora. Não, eu não vou fazer agora. Espera um pouco mais. Deus tem inúmeras e inúmeras formas de se manifestar. E às vezes, até mesmo quando acontece alguma coisa de saúde, algum problema, Ele usa esse tipo de problema para se manifestar. Ele usou a cegueira do jovem cego, né, para se manifestar, para a honra e glória de Deus. Ele usa essas coisas. Mas Ele usa essas coisas em uma igreja que está viva. E como que uma igreja consegue estar viva? Ela consegue estar viva quando ela está em íntima união com Deus através do seu Santo Espírito. E quando nós estamos em comunhão e união com Deus, mal nenhum pode nos acontecer. É o que a Bíblia nos diz. Lá em Filipenses 4,6 diz assim: Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, que foi o que fizemos agora, e pela oração e pela súplica, com ações de graças. Aqui nos diz assim, que sim, a gente pode pedir. Isso está inerente no ser humano, pedir, pedir, pedir. Mas aqui também nos ressalta bem no finalzinho que a gente deve ter ações de graças. Nós devemos agradecer. Na cultura americana, eles têm um feriado que é chamado de feriado de ação de graças. É um feriado bonito, porque seria um feriado que remonta à época do cristianismo a agradecer a Deus pelo ano, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Esse feriado de ação de graças é feito para isso. Nós aqui no Brasil não temos muito essa cultura do feriado de ação de graça. A gente tem culto de ação de graça no final do ano, para agradecer a Deus pelas bênçãos, pelas maravilhas, pelas coisas que Ele fez. E aqui Filipenses nos diz que a gente deve ser grato, mas eu digo grato em todo momento. Você está respirando agora? Você está vivo agora? Você tem saúde? Então você tem que ser grato. Se você estava sem vontade nenhuma de vir até aqui hoje, até essa igreja, mas o Espírito Santo trouxe você, mesmo você não querendo, você tem que ser grato. Porque talvez hoje Ele queira falar para você, através dessa mensagem, queira falar para o seu coração, para você que está nos ouvindo. E a vida, ela é cheia de desafios. E dentro do mundo cristão, mais ainda. Porque o inimigo não vai chutar cachorro morto. Você vai bater em alguém que não faz sentido nenhum, já que já está no seu time? Não. Você vai incomodar o que está no time oposto. E nós estamos no time oposto desse mundo secular. Nós estamos no time de Deus, no time da luz. E automaticamente nós incomodamos o inimigo.
Então, eu me lembro que há pouco tempo atrás ali, estava preocupado com algumas coisas para fazer e eu estava um pouco desanimado. Mas Deus me mostrou através desta igreja aqui da Bom Sucesso alguns desafios e algumas coisas que me deram vontade de vir para cá, que eu estava meio indeciso, estava indo na igreja mais para entregar o dízimo, aquela coisa que a gente conversou bastante, José, de aqueles irmãos depois da pandemia que vão ficar, talvez vão vir só para entregar o dízimo, aquela coisa, e não vão vir muito. Nós estávamos mais ou menos assim. Mas, através dos desafios, vindo aqui, vendo a igreja, alguma coisa mexeu comigo. Alguma coisa me disse para ficar aqui. Essa é a igreja, para quem não sabe, que quando eu tinha 6 anos de idade, meu pai conheceu a igreja adventista através da irmã Ana e trouxe a família junto, né? Então eu com 6 anos eu vim para essa igrejinha aqui. Aqui era um casebre de madeira, podre, caindo aos pedaços, bancos de cadeiras de madeira, daquelas bem antigas, sabe? Eu lembro de tudo isso aí vívido. Há pouco tempo atrás até coloquei uma foto, né, nossa, que acho que é a única foto que eu tenho assim de criança com o pessoal da igreja. Alguns já não estão mais entre nós, né? E outros ainda estão. E aquela foto é nostálgica, ela deve dar uma alegria de ver assim, todas aquelas pessoas, mas ao mesmo tempo dá uma saudade. E eu andava meio desanimado, mas aí Deus me mostrou como eu deveria ser animado novamente. E eu, com o resultado que a igreja está tendo ultimamente, tenho visto que eu estava no caminho certo em ouvir o que Deus tinha para me dizer. A minha pergunta para cada um de vocês aqui e você está preparado para ouvir o que Deus tem para você? Às vezes o que Deus tem para você não é exatamente o que você quer ouvir, mas é aquilo que você precisa. Eu, honestamente, há um pouco tempo atrás, acho que a última vez que eu tinha vindo na igreja aqui, antes do dia 9 de maio, que foi o dia que a gente começou com a igreja depois da pandemia, quando abriu, eu tinha vindo para cá, eu até queria vir para você, as coisas e tal, mas a gente veio para cá, não vamos vir, não decidimos ainda. Mas Deus permitiu, através dessa pandemia, que eu costumo dizer que para mim, espiritualmente ela tem um saldo positivo e não negativo, porque ela me aproximou mais de Deus, ela me fez querer vir para esta igreja, para ajudar essa igreja a crescer e ser erguida novamente. E é isso que Deus quer para você. Onde você está, Ele quer que você erga o seu lar, sua casa, sua igreja à sua volta. Você está estudando, você está na faculdade, você tem colegas de trabalho, você pode ser uma luz. Deus, Ele vai estar no meio de vocês. Essa é a promessa mais real que Ele tem. Nós temos um Deus vivo, nós não temos um Deus de madeira, um Deus de gesso, um Deus de invisível. Nosso Deus, na verdade, é muito mais visível do que a gente imagina. Ele é tangível. Não através apenas de milagres, mas através das pessoas. Quando você se coloca diante de Deus, a ponto de ser usado por Ele, as pessoas vão ver Cristo em você. E esse se torna um Deus tangível, um Deus tocável. Porque as pessoas não estão mais querendo ouvir de Cristo. Elas não querem mais saber de ouvir de Cristo. Elas querem ver Cristo. E como que é possível que Cristo seja visto? É no meu andar, no meu caminhar, no meu trabalho. É naqueles 5 centavos que você devolve para a pessoa do caixa, que você sabe que não é seu. É no troco que veio a mais. É em ajudar algum familiar, algum parente, algum desconhecido, na verdade, com uma ação social. É assim que as pessoas vão ver a Deus. É dessas formas. E, como eu estava falando antes, a questão de desânimo, o inimigo vai tentar você. Quando você estiver passando no vale da sombra da morte, naquela parte terrível da sua vida, quando algum parente seu que você amava muito veio a falecer, quando uma doença grave veio a atingir, é nesses momentos que você tem que lembrar que você tem um Deus pessoal, um Deus presente, um Deus que está ao seu lado para lhe ajudar e lhe enxugar qualquer lágrima. Quando a gente percebe que nós temos esse Deus vivo e verdadeiro, nós começamos a agir de forma diferente. Nós começamos a viver o Evangelho de Cristo. Porque eu só consigo viver aquilo que eu creio, aquilo que eu sinto. Se você apenas crê na Bíblia, é um passo. Mas se você não sente que ela é, além de um livrinho de história, porque ela é um livro de história, se você pegar para estudar. No princípio criou Deus os céus e a terra. Tem toda a história da verdade, do começo, meio e o que vai ser no final. Inclusive, o que nós estamos vivenciando hoje, epidemias. Tudo isso tem na Bíblia. É um livro de história. Mas no momento que você pegar a sua Bíblia e começar a estudá-la e vivenciá-la na sua vida como algo pessoal, algo que realmente
pode transformar vidas, porque ela vai te levar para Cristo Jesus, que é quem transforma, Deus vai ser presente na sua vida. E mesmo o pior problema, mesmo a coisa mais tenebrosa, o vale da sombra da morte mais terrível, você vai conseguir superar. Vocês já foram em enterro de pessoas que não têm nenhum tipo de religiosidade, não falo de igreja adventista, Assembleia, Deus é Amor, qualquer outra, que não tem esperança nenhuma em Deus? Já foram em algum enterro assim? Já foi? Já foram? Qual é a diferença de um enterro de uma pessoa que não tem nenhum tipo de vínculo com Deus para um enterro de uma pessoa que tem vínculo com Deus? Independente de ser adventista, batista, pode me falar, Zé? Os enterros que eu fui, os dois extremos. Eu mesmo, como senhor da igreja, já fiz funerais de adventistas e não adventistas. Eu fui uma vez fazer um funeral de um rapaz que foi morto pelo tráfico de drogas. Ele tinha saído da cadeia e ele foi buscar um lanche, passou os traficantes e mataram ele. Isso no sábado à tarde. E eu fui no domingo de manhã fazer o funeral dele. E eu vi o desespero das pessoas, porque... E aí eu vou dizer o quê? Sobre a vida pregressa desse rapaz. Tive que ficar mais preocupado com aqueles que estavam ali, com a salvação deles. Sim. E ao mesmo tempo, eu vi o funeral da esposa do irmão Comercindo, na qual todos os que não eram da igreja estavam chorando, enquanto ele, que cuidou dela 26 anos doente, estava feliz, alegre, cantando hinos. Por que essa diferença? Porque ele mesmo dizia: minha esposa não está morta, ela dorme. Sim. Então essa é a diferença, é a esperança. Os que têm esperança e os que não têm esperança. A diferença então fica que quem não tem alguma ligação espiritual com Deus é um adeus, nunca mais. Nunca mais. Né? E a diferença para quem crê em Deus é que é um até breve. Como você bem falou ali do irmão Comercindo, né? A falecida irmã Braci, e ele estava feliz, eu não fui, mas é um relato teu. Então eu vejo nele o quê? Que para ele é um até breve. Até logo. Porque nós sabemos, nós que temos a esperança bíblica de que a morte é apenas um sono, vamos exemplificar bem direitinho como é que é a morte. Você quer saber como é que é a morte? Um exemplo simples, prático, que você vive todos os dias, ou melhor, todas as noites? É simples. Se você dormir às 10 horas da noite, vamos ser um reloginho, dormiu às 10 horas em ponto, e acordou às 6 horas em ponto, você dormiu às 8 horas. Eu quero que você me conte o que aconteceu das 10h01 às 5h59. Alguém consegue me contar? Não? Mas quando você acordou, não pareceu que foi, mas eu dormi faz pouco tempo, um estalar de dedos? Isso é a morte. Simples assim. Vai ser como um sono. Quem está morto não vai sentir. Morreu. Nós aqui que estamos, sim, sentimos o tempo dos anos passados. Voltando para a Bíblia, falando de esperança, Tiago 1, verso 2 e 3 fala assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação de vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Na primeira frase aqui, a gente vê que nós devemos ter alegria passando pelas provações. Passando talvez por um falecimento, por uma morte, por uma doença. Mas como assim ter alegria passando por uma doença? Descubro que tenho câncer. Como eu vou passar com alegria? Se você olhar para a vida de Paulo, Paulo foi torturado, passou fome, passou frio, ficou nu, foi mordido por uma serpente e foi açoitado algumas vezes. Se você pegar Filipenses e ver o que ele fala, tem muitas coisas. Certo? Mas ele passou com tudo com alegria, porque os olhos dele, os pés estavam na terra, mas os olhos dele estavam onde? Na esperança. Ele sabia que mesmo que, bom, esse vai ser meu último naufrágio, ok, vai ser um até breve, eu logo vou ver Jesus. Ele sabia que os olhos dele estavam na esperança futura, mesmo ele sabendo que Deus estava ao lado dele presente. Isso é a verdadeira, como é que eu poderia dizer? É o verdadeiro significado de passar pelos problemas e pelas coisas ruins da vida com perseverança e com alegria. E no final da frase diz ali, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Deus não vai permitir nunca que venha uma dor maior do que você possa suportar. Mas é óbvio que você começa a se tornar experiente. Você começa a ter mais experiência e vai começando a suportar coisas maiores. Porque aqui diz claramente,
A fé, uma vez confirmada, produz perseverança. A perseverança nada mais é do que a persistência, insistir. Você vai ser açoitado pelo inimigo nessa terra. Você que está me ouvindo vai ser açoitado pelo inimigo nessa terra. Enquanto Jesus não voltar, você vai sentir dor, você vai sentir frio, você vai sentir fome, você vai perder emprego, você vai ser traído, inúmeras coisas. Mas a esperança de Deus é que você, tendo Ele no seu coração, amando a Ele, Ele vai te salvar. Em algum momento, ou Ele vai voltar agora, para a nossa geração, ou você vai dormir pelo sono da morte e vai ver Jesus. Essa é a minha esperança. Eu quero ver Jesus. Eu quero ver Jesus porque eu já perdi algumas pessoas, como meu pai, minha avó, e eu gostaria de vê-los. E é claro que acima de ver eles, conhecer pessoalmente, tocar e abraçar a Jesus Cristo. Essa é a maior esperança que nós devemos ter. Nós, como pessoas que têm um nome adventistas, nós aguardamos o advento da volta de Cristo. Mas como que eu posso aguardar o advento da volta de Cristo sendo uma pessoa que está aqui na igreja, que tem a presença de Deus aqui dentro, desanimado, triste, carrancudo, às vezes sendo até uma pedra de tropeço para as pessoas? Como? Se eu não me permitir ser usado pelo Espírito Santo de Deus, eu jamais verei a alma. Se eu não me permitir ser usado pelo Espírito Santo, as pessoas ao meu redor não conhecerão Jesus Cristo. Você quer que as pessoas conheçam Jesus Cristo? Eu quero. Só que as pessoas só vão poder conhecer Jesus Cristo através das suas atitudes. Não do seu muito falar. Não como os gentios que faziam aquelas orações no alto, em voz alta, e exclamavam milhões de vezes repetições vãs. As pessoas do século XXI estão cansadas de ouvir falar de Jesus Cristo. Elas querem ver Jesus Cristo. Mas você não pode ser um membro de igreja que anda amargurado, anda triste, anda caído, cabisbaixo, ou pior ainda do que está sendo atingido por esses sentimentos, é você pegar e converter qualquer coisa ruim que aconteceu com você e ser uma pedra de tropeço, criando facções, como o irmão pregou na semana passada. É você fazendo fofoca dos irmãos, porque o irmão é isso ou não aquilo. Paulo falou claramente, antes de falar do que tem no olho do outro, cuida do teu. Nós queremos que Deus seja um Deus presente. Mas para Deus ser presente, o segredo é Bíblia e oração. O segredo do sucesso e da vitória em Cristo Jesus é Bíblia e oração. Você está com problemas? Bíblia e oração. Aqui você encontra toda a orientação possível. E na oração você se abre com Deus. Você conversa com um amigo. Bíblia e oração é o segredo. João 14:21 fala o seguinte: aquele que tem os mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. O povo de Deus, que tem o Deus presente dentro da igreja, é um povo que guarda os seus mandamentos. Não 9, não 7, não 5, 10 mandamentos. Os mandamentos de Deus. Esse é o povo que Jesus Cristo declara que Ele ama, porque o ama, porque nós o amamos, e que o Pai ama Ele, e que Ele vai se manifestar a você. Como que Deus se manifesta para as pessoas? Como que Ele se manifesta? Deus se manifesta de inúmeras formas. Seja uma pessoa que não tem alimento, você indo entregar um alimento. Deus se manifestou para aquela pessoa. Seja uma roupa que está com frio daquela pessoa, seja uma palavra de conforto, Deus se manifesta às pessoas através de cada um de vocês aqui. Amém? Amém. Ainda continuando, Deus, quando está conosco, Ele nos pede que amemos Ele da mesma forma que Ele nos ama. É óbvio que nós nunca vamos conseguir amá-lo da forma que Ele nos ama, que é realmente pura, verdadeira e não tem restrições, que é o amor ágape. Mas nós temos que nos esforçar por esse tipo de amor, que é o amor que é mais parecido ainda com o ágape, que é o amor que ele não tem barreiras. Quando Deus te pede algo, você tem que fazer. Porque Deus vai se manifestar naquele povo que estiver mais próximo a Ele. Aquele povo que estiver orando, jejuando, lendo a Bíblia, é o povo que Deus vai se manifestar e é o povo que vai ter a presença do Espírito Santo nos últimos dias. Não vai ser na igreja que pedem R$50, quem tem R$100. Não é nessa igreja.
Não é na igreja que começam a sapatear para tudo que é lado, e pular e dançar. Deus é um Deus de ordem. Não é um Deus que mora na bagunça. Isso vale para uma igreja física, como para a igreja Templo do Espírito Santo. Para mim, para você, para você. Se a sua mente é uma bagunça, o Espírito Santo não vai habitar ali. Se organize com Deus. Se você não conhece Levíticos 11 e não respeita os alimentos que deveriam ser ou não, ou você conhece que é pior e não pratica, o Espírito Santo não vai habitar no corpo imundo, porque você se torna imundo. Para Deus habitar no corpo das pessoas, para Deus habitar na mente das pessoas, no coração das pessoas e se manifestar às outras, você tem que querer. A mensagem de hoje é: Deus está presente nessa igreja, mas Ele está presente nessa igreja através de cada um de vocês que está aqui, cada um dos que estão ouvindo. Ele está presente através de cada uma das nossas atitudes no dia a dia. Porque não é aqui dentro da igreja que todo mundo é bonitinho, está engravatado, está bem vestido, que nós vamos pregar o Evangelho. O Evangelho vai ser pregado quando a gente estiver perto das outras pessoas que não conhecem a Cristo. É ali que vai ser pregado. Mas Deus está dentro de você? Eu espero que sim. Eu espero que cada vez mais o Espírito Santo cresça dentro de vocês, ilumine a mente de vocês, porque quando isso acontecer, você não vai precisar falar nada. As pessoas seguirão você para saber quem é você e por que você é assim. E as pessoas vão querer saber que Deus é esse que você serve, que te transformou, talvez de um drogado, talvez de uma ex-prostituta, talvez de qualquer coisa, para uma pessoa que transmite luz. A gente só pode transmitir luz quando a gente recebe luz. Senão a gente não consegue fazer isso. Um último verso bíblico muito conhecido por nós, que é 2 Crônicas 7,14, que muitos vão saber de cabeça, na verdade. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se nós dermos um passo em direção a Deus, Ele dará os 99 passos que precisa. Ele se inclina para ouvir a nós. Ele não é um Deus distante. Ele é um Deus pessoal e presente. Ele é um Deus que quer se fazer presente nesta igreja e em cada um de vocês. Que esta igreja da Bom Sucesso continue crescendo através do Espírito Santo. Continue crescendo como ela está crescendo. E a gente tem visto que o Espírito de Deus tem agido através das pessoas aqui. Através da liderança, através dos jovens, através do som, através de todos aqui. A gente tem visto que Deus tem se manifestado e tem feito a sua obra. Mas o tempo de Deus é diferente do tempo de cada um de nós. Às vezes a gente quer que essa igreja encha de uma hora para outra, mas não é assim que acontece. Ele vai fazer no tempo dele e Ele quer encher essa igreja com qualidade e não com quantidade. Esse é o meu desejo para nós, para mim, que Deus esteja presente em cada um de nós. É o que eu peço e agradeço por Jesus. Vamos orar então? Santíssimo Deus, obrigado mais uma vez por nos ensinar alguma coisa da Tua Palavra. Por nos ensinar que o Senhor é um Deus presente como um amigo íntimo, que está aqui nesta igreja e que quer estar em cada um dos nossos corações que estão aqui, os que estão nos ouvindo, para que nós venhamos a ser uma luz para as pessoas que estão ao nosso redor. Que nós não precisemos mais falar de Ti, Pai, mas que as pessoas vejam em nós um reflexo Teu. Que as pessoas, Senhor Deus, busquem, através dos nossos atos, conhecer por que somos tão diferentes, porque o Senhor habita em nós e nós vamos apontar para Cristo. Eu quero te pedir, Senhor Deus, que continue usando esta igreja da Bom Sucesso, para que ela cresça, para que venha produzir muitos e muitos frutos, e que o Senhor, venha ser o verdadeiro Deus e regente desta igreja. Que nada, Pai, nenhum mal, nenhum inimigo, que eles fiquem lá na porta, longe daqui, Senhor Deus, porque aqui dentro, dos portões para dentro, que o Senhor reja, que o Senhor governe e que a sua vontade seja realizada. Te peço todas essas coisas por Cristo Jesus. Amém.